Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa capacitação. Nós só vamos dar mais 5 minutinhos de tolerância para que todo mundo consiga entrar, tá bom?
Olá, pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar nosso bate-papo, né, do edital 05, Cinemulti, um edital de apoio a espaços de exibição, né, sejam todos bem-vindos. Nós já fizemos uma capacitação em janeiro, onde nós já falamos sobre as regras de execução do projeto, e também falamos sobre as regras de prestação de contas. Lá nesse encontro de janeiro, a gente também ficou acordado que assim que a CECEL elaborasse o seu termo de o seu formulário online, esse formulário a gente viria fazer aqui uma aula prática com vocês. Então, esse nosso encontro aqui hoje vai ser de no máximo 1 hora, para que vocês possam compreender o passo a passo do preenchimento desse formulário online, tá bom? Então, a primeira coisa, vocês vão receber um link, tá? Esse link vai estar disponível no site a partir da semana que vem. E aí, esse link nós vamos também compartilhar via WhatsApp, mas a princípio agora ele ainda não está lá no site. Já está ativo, já está funcionando. Mas como a gente sabe que a maioria de vocês ainda não iniciou a prestação de contas, então está tranquilo. Então, ali está o link, a Lorena vai clicar no link. Vai abrir, como vocês estão vendo, um formuláriozinho para você colocar o seu nome e também o seu primeiro nome, o seu último nome e um endereço de o e-mail. Né? Então, vai dar 98 menos 8, você vai fazer a continha ali para provar que você é humano e tá tudo certo. E aí vai um e-mail, o projeto vai para o seu e-mail, tá certo? Então, quando você abrir lá o e-mail, ó, você está vendo, né? Então você vai acessar esse formulário através desse e-mail. Então, ali já entra, você já vai verificar o nome do seu edital, o número do seu edital, se é isso, beleza, então, perfeito. E aí, ali você vai selecionar o seu edital, aí você vai clicar no próximo, e aí vai vir as duas opções. Se você vai selecionar como pessoa jurídica de fins privados com fins lucrativos e a sem fins lucrativos. Qual que é a diferença? A com fins lucrativos não fará prestação de contas, não fará prestação de contas, como que eu posso dizer, financeira, né? Então, essa é a diferença. Então, mas como a prestação de contas das instituições sem fins lucrativos é uma prestação de contas mais completa, nós vamos preencher o formulário de prestação de conta da instituição sem fins lucrativos. Que aí, quando chegar na fase que aqueles que são pessoas com fins lucrativos, que ele encerra, eu vou avisar. Então, o seu projeto vai encerrar aqui, entendeu? Aí você vai ali já, você escolheu, vai vir a razão social, vai vir ali o seu CNPJ, você vai colocar o seu endereço, seu telefone, aí você vai colocar o número do termo, a vigência do seu termo, você deve observar que a vigência é de 1 ano da data da assinatura do seu termo, tá? Então você tem que se policiar para isso. E você, quando for pedir prorrogação, você pode pedir prorrogação de 1 ano, de 1 ano não, de 3 meses. Você tem 1 ano para executar o projeto,
mas você pode executar com mais 3 meses, tá? Então, é importante você se atentar para isso. Aí vem o número do processo, que esse número do processo você também consegue lá no seu formulário que você preencheu junto à CCEL, lá também tem o número de processo. O objeto, que é o título, tá? O valor do seu projeto, acho que o valor de vocês é todos iguais, né? Acho que é 250 mil. As ações executadas. Aqui você vai colocar um resuminho das suas ações executadas. Por isso que a gente orienta você baixar esse formulário online, ele em Word, porque você vai preencher ele todinho no Word, vai digitar, vai reconfigurar, pá. Na hora que você falar, meu texto está perfeito, aí você vai para o online só copiando e colando, tá? Aí ali é um resuminho das ações executadas, assim como eu já expliquei lá na aula 1. Como é que você produz esse resumo, tá? Aí você vai produzir o resumo também da acessibilidade, né, dizendo que seu projeto previu algumas coisas de acessibilidade e que isso vai ser comprovado no anexo de acessibilidade. Então, aqui é apenas um resumo, por quê? A sua comprovação vai vir no anexo. Aí, aqui a contrapartida obrigatória, você também vai fazer um resuminho da contrapartida obrigatória, por exemplo, que o seu projeto teve como contrapartida atender público das comunidades indígenas, urbanas, alguma coisa nesse sentido. Então, você tem que descrever como é que você fez essa situação. Outra coisa, os principais obstáculos, tá? Lá na aula 1, eu já orientei vocês como é que vocês preenchem os principais obstáculos. É só vocês reverem a aula e vocês vão saber certinho como é que é a questão. Os benefícios alcançados. Também, os benefícios alcançados estão muito ligados às metas dos projetos de vocês e os objetivos. Então, aquilo que você colocou como meta e como objetivo é aquilo que você vai dizer se foi atingido ou não. O público previsto do seu projeto, o público alcançado, é muito importante que vocês garantam o atendimento do 100% do público previsto. Por quê? Se você previu atingir um público e atingir um público menor, ou você vai ter uma justificativa muito grandiosa para você ter atingido um público menor, correndo o risco ainda de ter que devolver dinheiro. Porque a CCL pode entender que você não fez bem feito o seu projeto, por isso que não deu público. Então, é preciso você garantir que tenha público, o público que você previu. Então, é muito importante você ler o seu projeto para saber qual é o público, para poder garantir ali na hora da prestação de contas. Agora, você vai anexar o arquivo de ações executadas, né? Então, esse arquivo de ações executadas, você vai preparar ele num PDF. E ele é dividido em 3 fases, tá? Então, o que você precisa expor? Relatório da execução completa conforme o projeto proposto. Então, você vai narrar a história do seu projeto do primeiro dia que caiu o dinheiro. Então, no dia tal, caiu o dinheiro do meu projeto na conta, já iniciamos as primeiras tratativas, já iniciamos as primeiras ações, fizemos reuniões, buscamos apoio da prefeitura para ceder o espaço para a exibição dos filmes, buscamos apoio com a comunidade, parará, você vai narrando tudo, até chegar o último dia. Encerramos com a última sessão prevista, tipo, se o seu cinema estava previsto 10 exibições, você tem que ter as 10 exibições. Entendeu? Então, é isso. Então, essa é a primeira parte do seu relatório. A segunda parte é o relatório contendo todo o comprovante da execução do objeto, que é as imagens. Você precisa comprovar as imagens que você fez, né? Por exemplo, você fez sessão 1, você vai lá colocar imagens da sessão 1, coloca ali 10 fotos. Imagens da sessão 2, mais 10 fotos. Imagem da sessão 3, mais 10 fotos. Você precisa comprovar que aquela sessão de cinema aconteceu de fato. Ah, mas a nossa sessão de cinema teve 20 pessoas, não tem problema. Tem que fazer foto, tem que registrar aquela sessão. E é ali nessa segunda parte do relatório de relações
de ações executáveis. Outra coisa importante, que eu já expliquei na aula 1, é o público alcançado, tá? Você precisa demonstrar qual é o público que você alcançou, né? Então, você precisa descrever. Atendemos públicos da comunidade urbana, da comunidade rural, da área indígena, foi feito isso, foi feito aquilo, tarará. Você precisa descrever o perfil do público. Depois, por último, você vai colocar o relatório contendo o material de divulgação dessas sessões. Então, tudo aquilo que saiu de reportagem jornalística, você coloca o print, coloca o link, postagem de Instagram, coloca o print do Instagram, coloca o link para que eles possam acessar. E aí você vai juntar isso tudo num único documento, e esse documento é o anexo de ações executáveis. Então, você vai selecionar esse anexo, vocês vão olhar ali, ó, tá vendo essa pastinha que a Lorena abriu? Ela já organizou os anexos todos nomeados. Então, antes de vocês irem para o formulário digital, já organize todos os seus anexos nomeados, porque na hora que você vai buscar, você já sabe qual é o anexo. Então, ela está indo buscar um anexo de ações executáveis. Está vendo lá? Ó? Anexo de ações executáveis. Aí ela vai salvar as alterações e vai ficar verdinho. Assim, ela vai fazer também para o anexo de acessibilidade. O que você vai colocar no anexo de acessibilidade? Você vai colocar, por exemplo, aquilo que você cumpriu de acessibilidade. Se você colocou que as suas sessões de cinema teriam tradução de Libras, você precisa ter uma filmagem da tela de cinema passando o vídeo. Então, você vai salvar esse vídeo no YouTube, vai gerar um link e vai colocar que ela pode assistir um pedacinho do filme onde tem a tradução em Libras. Ah, não, foi colocado que o filme teria legenda, você precisa ter fotos que mostrem que o filme teve legenda. Foi colocado que teria uma capacitação sobre a acessibilidade, você precisa ter fotos da capacitação, lista de presença da equipe participando na capacitação. Ah, eu coloquei que ia ter um intérprete de Libras nas sessões, então você tem que ter foto e vídeos do intérprete de Libras lá trabalhando. Você joga no YouTube, gera um link e coloca ali para eles poderem conferir, tá? Contrapartida obrigatória. Você vai ver o que você colocou de contrapartida obrigatória e você vai cumprir. Ah, eu coloquei que realizaria uma sessão de cinema exclusiva para alunos, parará, parará, parará. Então, você vai colocar, que você vai relatar que você fez a sessão de contrapartida e vai colocar todas as fotos dessa sessão. Depois você vai anexar o certificado de participação nessa capacitação, tá? Essa capacitação aqui vai te gerar um certificado. Então, se você já participou da capacitação 1 ou está participando dessa capacitação 2, a Lorena vai jogar aí no chat a lista de presença. Quando você preencher, você vai receber. Nós estamos encerrando agora essa fase de capacitação para poder fornecer os formulários de participação. Então, prestou contas do objeto, vocês viram ali que é facinho. É só colocar, o que vai dar um pouco de trabalho é você montar os arquivos. Então, você montou os arquivos, beleza, você comprovou o objeto. Para quem vai comprovar objeto, já está ok, né? A sua prestação de contas já foi feita. Agora você vai fazer a análise socioeconômica. Então, as empresas com fins lucrativos vão fazer apenas a prestação de contas do objeto e a análise socioeconômica que nós vamos ver agora. Aí as instituições vai ter a financeira. Mas isso não significa que as instituições com fins lucrativos, as empresas com fins lucrativos, não precisem fazer a prestação de conta financeira. Ela precisa. A diferença é que você não vai enviar nesse momento. Mas a prestação de contas financeira você precisa fazer para tê-la arquivada e na hora que a CECEL solicitar, você tem ela arquivada. Já imaginou passar 5 anos, o fiscal vai analisar a sua prestação de conta, não acho que esse cinema privado aqui executou, então eu vou solicitar a prestação de conta financeira, e você não guardou nenhuma nota fiscal, nada. Aí vai ser uma dor de cabeça, né? Então, prestou contas do objeto, agora nós vamos para a análise socioeconômica. Análise socioeconômica vem com a primeira pergunta. Para a realização do projeto, qual a porcentagem de utilização de mão de obra local?
O que é a mão de obra local? É pessoa física. Então, se o seu projeto contratou pessoa física e você tinha ali na sua planilha financeira 10 contratações previstas. Aí você vai ver, dessas 10, 5 foi mão de obra pessoa física. Então, 50% das minhas contratações foi de mão de obra de pessoa física. Ah, agora, contratação de empresas locais, que é as empresas situadas na cidade do proponente. Ah, é na cidade de Cuiabá, então as empresas que eu contratei são 3 empresas, então 30% das 10 vai ser o percentual de contratação. A realização do projeto contribuiu para a valorização da cultura nacional? Aí você vai dizer se isso foi forte, se foi moderado, se foi fraco, tá bom? A realização do projeto incentivou diretamente ou indiretamente a participação da população local? Então, o projeto de vocês teve envolvimento da participação local? Eu acredito que sim, né? Porque são sessões de cinema, quem vai assistir é a comunidade, né? Então, sim, com consistência. Ações do projeto ocorreu principalmente onde? Região de Cuiabá e Várzea Grande ou outros municípios, tá? Então você escolhe qual é a região que o seu projeto foi executado. Houve interação com outros projetos? Tipo assim, para executar, você precisou de apoio? Não precisa ser necessariamente apoio financeiro, mais apoio logístico, apoio, como que eu posso dizer, apoio estrutural, apoio de divulgação. Então, se teve, você vai colocar ali que teve. Para a realização do projeto, houve ou há investimentos em infraestrutura? O que é infraestrutura? É locação de tendas, palco, som, cadeiras e tudo mais. Então, se você teve essa locação, você vai descrever ali, vai colocar que sim e que teve. Qual foi a infraestrutura que você colocou, tá? A realização do projeto potencial de geração de negócios, então, o projeto de vocês tem potencial de geração de negócio? Possivelmente não, né? Mas para aqueles que é empresa privada, talvez sim, mas para quem é empresa, instituição social, não, né? Vamos lá. Agora, eles querem saber o percentual de mulheres, de pessoas pretas, pessoas LGBTs, povos e comunidades tradicionais envolvidos diretamente no projeto, ou seja, a equipe do projeto, ou os voluntários que atuaram para a execução do projeto. Então, você vai contabilizar a sua equipe e aquele voluntário que trabalhou ali todo dia, auxiliando na execução direta do projeto, tá? Então, por exemplo, você tem lá, nesse montante, 10 pessoas, né? Desse montante de 10 pessoas, quantas são mulheres? Ah, 5 delas são mulheres, então 50% são de mulheres. Pessoas pretas, são quantas pessoas pretas que você tem dentro desse montante de 10 pessoas? Ah, dentro desse montante, eu tenho 7 pessoas pretas. Então, o seu percentual vai ser de 70%, tá? Pessoas LGBTs. Ah, nós identificamos que dentre as 10, tem 3 pessoas LGBTs. Então, é 30% da sua equipe é LGBT. Povos e comunidades tradicionais. Então, você identificou ali que você tem 2 pessoas de povos tradicionais. Então, você vai inserir ali 2 pessoas, 20% de povos tradicionais, tá bom? Quando você for descendo, você vai apontar agora, numericamente, o valor referente às despesas ocorridas no decorrer do projeto. Então, vamos lá. Custos totais com o transporte. Esse você vai considerar não só aquele custo que estava previsto na sua planilha financeira. Então, digamos que na sua planilha financeira, você estava previsto ali R$ 1.000 para transporte do projeto. Fora isso, a sua equipe andou de ônibus, andou de táxi, andou de Uber. Então, eles querem saber quanto que a sua equipe gastou do dinheiro delas com o transporte. Então,
Ah, a equipe gastou mais R$ 1.000. Então, R$ 1.000 do gasto da equipe mais R$ 1.000 previsto para o projeto vai dar um valor de R$ 2.000 como transporte. Os custos totais com alimentação, a mesma coisa. Se na sua planilha financeira estava previsto ali R$ 1.000 e a sua equipe gastou mais R$ 1.500, então você vai ter um gasto de R$ 2.500 de alimentação. Por que a CECEL quer saber esses números? Porque ela quer, na hora que ela for pleitear novos recursos, dizer, olha, o projeto na cultura é tão bom que ele gera para o ramo de transporte tantos R$ 1.000, ele gera para o ramo da alimentação tantos R$ 1.000. E assim vai ser para o hospedagem. Hospedagem é a mesma coisa. Se no seu projeto estava previsto hospedagem, você vai somar o valor de hospedagem mais aquilo de hospedagem que a sua equipe pagou do bolso. Então, digamos que isso daria um valor de R$ 3.000, é o que você vai informar, tá? Custos totais com lazer e entretenimento. Eles querem saber o que a sua equipe gastou com entretenimento. Se foram para um show musical, se foram para um barzinho tomar uma cerveja, tomar alguma coisa, se foram para uma praça tomar um sorvete, tá? Quanto é que a sua equipe gastou de entretenimento? Ah, gastou aí R$ 4.000. Então, a sua equipe vai inserir ali R$ 4.000 de entretenimento. Tá vendo como é importante saber desses dados? Porque na hora de pleitear novos recursos, a CCL vai poder dizer, olha, todos os projetos geraram tantos R$ 1.000 só de entretenimento, geraram de renda, né? Então, outras demandas, você vai poder aqui também inserir demandas de farmácia, de supermercado, demandas que não está descrita aqui. Então você pode, meu projeto também teve despesa de farmácia, o meu projeto não, os proponentes tiveram despesa de farmácia durante a execução do projeto, então eu vou calcular aqui. Então você pode inserir. Agora, ela vai vir ali com uma planilha financeira, onde você vai inserir a sua planilha financeira real. É na primeira tabela. Então, você vai clicar no maisinho, então você vai colocar ali, coordenação geral do projeto. É o seu primeiro item da sua planilha financeira. O valor ali, R$ 5.000, e o município que você ia contratar, esse coordenador geral, vamos dizer que é de Rondonópolis. Depois você vai contratar um fotógrafo, tá? Você vai ter um fotógrafo no seu projeto também. R$ 2.500, esse fotógrafo é de Cuiabá. Tá? Depois você vai contratar ali um auxiliar administrativo, né? Esse auxiliar administrativo é no valor de R$ 2.000 e ele é de Rondonópolis. Essa é a sua planilha que você escreveu quando você fez o seu projeto. E aí, agora você vai descrever o que você realmente executou. Então, vamos lá. Aí você vai para a segunda planilha. Coordenador geral. Coordenador geral, valeu mesmo os 5.000 que estava previsto e ele é realmente de Rondonópolis. O fotógrafo, ele estava previsto 2.500, mas você conseguiu um fotógrafo com preço menor. Então, fez a R$ 2.000 o seu fotógrafo. E o fotógrafo que você contratou é de Rondonópolis também. Não deu certo aquele fotógrafo de Cuiabá, Rondonópolis. O auxiliar administrativo, você também manteve a contratação dele. O valor dele ficou um pouco menor, você conseguiu a R$ 1.800, e ele também é de Rondonópolis. Está vendo que a planilha financeira inicial vai ser sempre diferente da planilha financeira final? Então, é isso que a CCL quer ver. O que você tinha projetado e aquilo que você executou de fato. Então, essas informações que vocês colocam aqui, elas não serão avaliadas na prestação de contas. Ela é apenas para o formulário de informação socioeconômica, tá? Então, vocês não serão penalizados, multados. Então, por isso que vocês precisam colocar as informações completas. Os impostos, né? Você vai precisar salvar, preencher os seus impostos federais. Como é que eu vou saber os impostos? Você vai pegar
todas as notas fiscais dos seus fornecedores. Vai separar as do MEI, porque os MEI não vêm dizendo qual é o imposto, né? Porque o MEI já paga um imposto único. Então, as outras empresas que você contratou. Aí você vai ver lá, imposto federal, imposto estadual, imposto municipal, e você vai somando. A nota 1 deu R$ 100 de imposto federal, 50 de estadual, 30 disso, né? E você vai somando esses valores e vai preenchendo. Então, digamos que o imposto federal, no total, deu ali R$ 5.000, né? Os impostos estaduais deu ali R$ 3.000. Os impostos municipal deu ali R$ 1.000. Então, pronto, você já preencheu ali os seus impostos. Aí agora vem o seu cronograma. Agora segue o seu cronograma. Você vai descrevendo a realidade do cronograma, que é o cronograma real que você preencheu, né? Você vai inserindo ali a data, que é o cronograma que você estava lá previsto. Aí agora você vai colocando a data certinho que foi executado e assim por diante. Tá? Então, encerrou ali o cronograma. Para quem é de empresa com fins lucrativos, encerrou sua prestação de contas. Teria aqui um link, uma tela, que você vai ver lá no final, onde diz enviar o formulário, tá? Então, encerrou. Agora, daqui para frente, é apenas para as instituições sem fins lucrativos, tá? Então, a primeira coisa que ela vai colocar é o extrato completo da conta bancária. Então, a Lorena vai buscar esse extrato completo da conta bancária. Ela vai anexar o, o comprovante do rendimento da conta, da aplicação financeira. Agora, o documento de encerramento da conta, porque a conta precisa ser encerrada. E o formulário de prestação de contas do Sigcom. Então, antes de vir preencher esse formulário aqui, tem que ir lá no formulário do Sigcom, preencher ele, tá? E aí você vai salvar todos os arquivos, transformar em PDF para você salvar ele aqui. Aí, próximo. Aí, agora vem a execução da planilha financeira. O valor do termo, 250 mil, né? O rendimento da aplicação, digamos que deu ali R$ 2.500 de rendimento. E aí o saldo, o que é o saldo? O saldo é o que você encerrou no seu projeto. Então, se você fez uma devolução de saldo, você vai demonstrar ali a devolução do saldo do seu projeto. Então, se você zerou o seu projeto como um todo, executou ele 100% e não devolveu nada para a CCL, o seu saldo vai ser zerado. Mas se você devolveu, devolvi R$ 2.500 para a CCL, então o saldo do seu projeto foi de R$ 2.500, que é o que foi devolvido para a CCL. Tá? Aí aqui, na planilha financeira, você vai colocar etapa pré-produção. Tá? Então, o valor previsto da etapa pré-produção era R$ 2.500. Vamos pôr ali uma atividade de auxiliar de produção. Então, a despesa é auxiliar de produção. Era valor 2.500, foi pago 2.500. Aí vem ali o CPF da pessoa que recebeu. Essa pagamento teve quantos pagamentos? Essa despesa teve quantos pagamentos? Teve um pagamento, então você vai colocar a data do pagamento ali já diretamente. Ele foi pago com nota fiscal, o número da nota fiscal, a data da emissão
e o valor, tá? E aí você vai anexar o arquivo comprobatório dessa despesa, que eu já expliquei lá na aula 1, tá? Lá na aula 1, eu já expliquei o que compõe o seu relatório de prestação de contas no que se refere aos arquivos. Então, vai vir primeiro uma planilha de rosto, uma folha de rosto, dizendo se tem 3 orçamentos. Ah, se não tem 3 orçamentos, você já tem que escrever. Essa despesa não possui 3 orçamentos, porque esse profissional já teve seu currículo apresentado no ato da inscrição do projeto, tá? Então, depois vem a nota fiscal. Depois vem o comprovante do pagamento. Depois vem o contrato. É muito importante que vocês façam um contrato com os prestadores de serviço. Não é obrigatório, a CCL não obriga, mas a gente orienta porque é muito importante você ter um instrumento legal que garanta que você teve essa situação. Depois, a foto do serviço realizado. Então, esse auxiliar administrativo, você vai precisar ter uma foto dele ali trabalhando para comprovar que ele esteve no seu trabalho. Então, você juntou tudo isso num arquivo de PDF, você gera o arquivo de despesa da despesa 1. Alguém perguntou aí se a aula está sendo gravada. Sim, a aula está sendo gravada. Depois ela vai ficar disponível, tá? Então, anexou ali o arquivo. Quando a Lorena clica em cima do arquivo, já vai mostrar que o arquivo já está anexado. Tá vendo ali, ó, embaixo? Agora nós vamos colocar uma outra despesa. Nós vamos colocar uma despesa de pré-produção de R$ 5.000. O CNPJ. Coordenador geral. Vamos pôr aí o coordenador geral do projeto. Então, só que o coordenador geral recebeu em 2 pagamentos. Então, ali o número de pagamentos, 2. Então, o pagamento 1, você vai colocar a data do pagamento 01, a data, e depois você vai descrever data do pagamento 02. O localzinho ali vai ter campo para você preencher a data do pagamento 02. Mas é muito importante que vocês preencham lá no formulário online, Word, depois você só copia um texto e cola ali. O documento fiscal foi nota fiscal, o número da nota fiscal, a data da emissão. Você vai dizer ali a data da emissão do pagamento 01 e a data da emissão do pagamento 02, porque para cada pagamento precisa ter uma nota fiscal. Aí ali vem o valor, né, que você precisa colocar, e você vai anexar o arquivo contendo 3 orçamentos, comprovante de pagamento e assim por diante. Depois eu vou pedir para a Lorena para a gente relembrar vocês como é que monta essa planilha. Então, ali você vai descrevendo todas as suas despesas, tá? E a prestação de contas é por despesa, tá certo? Então, tem lá coordenador geral, que ele recebeu 5 pagamentos, você vai colocar ali 5 pagamentos para você anexar todas as notas fiscais e o comprovante do pagamento dele ali nesse arquivo anexo, conforme eu expliquei na aula 1. Então, você fez isso, pode avançar. Aí você já vai clicar na confirmação do envio. Então, você vai enviar. Quando você vai enviar, você vai ter a opção de imprimir a resposta ou ele vai diretamente para o teu site, para o teu e-mail, tá? Esse arquivo vai lá para o seu e-mail, tá vendo aí, ó, o arquivo? Esse arquivo, você vai olhar, ler ele todinho, todas as informações que você colocou tá ali, ó. Tá vendo onde você colocou documentos? Tá ali escrito documento anexado, para comprovar que você fez realmente tudo. Aí, quando chegar lá embaixo, você vai inserir a sua assinatura, ali onde está a Lorena Boaventura, você vai inserir a sua assinatura e vai pegar, junto com o ofício de encaminhamento da sua prestação de contas, o ofício mais esse arquivo e vai enviar para o e-mail do
protocolo da CECEL, assim como está lá no edital. Você vai enviar sua prestação de contas para o e-mail do protocolo, tá? Eu vou pedir agora para a Lorena abrir a nossa pasta de arquivos que está disponível para vocês. Ela já colocou aí dos materiais editáveis, que lá nessa pasta é muito legal porque ela tem modelinhos, tá? Ela tem modelo de recibo, ela tem modelo de planilha de gasto, modelo de ofício de encaminhamento. Eu queria que a Lorena clicasse no ofício de encaminhamento da prestação de contas. Ó, tá vendo aí, ó? Esse é o ofício encaminhado já ao secretário de Estado, onde você coloca o dia, o mês, coloca ali um resumo do seu projeto, assina. Você vai transformar esse arquivo em PDF e vai pegar o extrato lá do envio da sua prestação de contas, vai juntar e vai enviar no e-mail do protocolo da CECEL. Aí você vai pegar esses arquivos e vai imprimir, e também todos os anexos da sua prestação de contas. Você vai imprimir e vai guardar isso. Além disso, você vai salvar num HD, num pendrive, numa nuvem de e-mail. Para quê? Porque se daqui a pouco a CECEL perde esse processo, dá uma pane lá e ela solicita, você tem que ter isso guardado. Está lá no edital, você tem que guardar por 10 anos. Agora, eu queria que a Lorena abrisse lá no material editável, tutorial de aula, no edital de vocês, que é o edital 5, não é isso? Isso. Clica aí no edital 5. Você vai ver que na pastinha já tem a gravação da aula 1, que você pode reassistir, a gravação da aula 1 de prestação de contas e a de execução, e tem também os slides da aula. Eu gostaria que abrisse os slides da aula de prestação de contas, para mim mostrar para vocês como é que vocês montam aquela sequência de documentos da comprovação do envio da comprovação da despesa. Ali, ó, eu explico tudinho nessa aula como é que você preenche a contrapartida, como é que você preenche tudo, tá tudo aí nesses slides, vocês podem reler, tá? Ó aí, planilha financeira, ó, esse é o item 1, tá vendo? Essa é a folha de rosto que eu falei. Então, essa é a primeira coisa que você vai pôr antes de prestar contas. Então, do seu arquivo. Então, vai montar o arquivo, folha 1, isso aqui. Cópia dos 3 orçamentos. Se aquele profissional já foi apresentado no início do projeto, você não precisa de 3 orçamentos. Então, você vai escrever aquilo ali, ó. A contratação deste profissional não possui 3 orçamentos devido ao seu nome e currículo já estarem informados no ato da inscrição. Depois vai vir cópia do contrato. Tem. Se tem, ok. Se não tem, escreve não tem. Nota fiscal, ok. Comprovante de transferência bancária, ok. Imagens do serviço prestado, ok. Então, o fiscal, quando ele pega a sua prestação de contas, ele sabe que o item 1 da planilha financeira é esses documentos que ele vai encontrar. Então, ele já vai ver aqui o contrato, ó. Depois ele vai ver a nota fiscal. Depois ele vai ver o Pix, o comprovante do Pix enviado e a imagem do fotógrafo trabalhando. Então, isso precisa valer para todas as despesas. Adriano, mas a minha despesa é com alimentação. Foto da alimentação. Se for Marmitex, foto da Marmitex. Se for restaurante, foto do restaurante. Você tem que comprovar aquela despesa. Ah, foi despesa de papelaria? Antes de usar o material da papelaria, coloca tudo em cima de uma mesa, faz foto. Tá certo? Usem e abusem do celular de vocês, porque se em algum momento acessar ou questionar alguma despesa, vocês têm o comprovante para comprovar, tá? Agora eu abro para perguntas, se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, eu estou à disposição. Tem alguma pergunta no chat, Lorena? Nenhuma pergunta no chat, não temos nenhuma mãozinha levantada. Então, Falou que está significa que ok. entenderam tudo ou nada, né? Mas a gente... Humberto levantou a mão. Oi, Beto, pode perguntar. Pode abrir seu microfone. Não estamos te ouvindo, Beto. Não te ouvimos. De repente,
É o seu microfone que tá baixinho. Tá, pergunta aí no chat. Vou ler a pergunta do Humberto Magalhães. Para quem tem fins lucrativos, o envio é igual ao do final, né? Só não inclui a parte financeira. Exatamente. O envio é igual, tá? Só não vai ter a parte financeira, você só esquece aquela parte financeira. Aí você clicou, o envio vai para o e-mail, você pega o arquivo, assina, pega o modelinho de ofício para o secretário, assina também e envia para o e-mail, tá bom? Mais alguma dúvida, minha gente? Então eu quero dizer a vocês que a gente segue atendendo vocês até o mês de dezembro, nós estamos à disposição. O que vocês precisarem, a gente atende pelo WhatsApp, a gente atende, faz Google Meet, atende vocês da forma que vocês necessitarem, em função das situações que vocês precisarem. E a gente também faz um plantão de. A gente faz também um plantão todas as sextas-feiras, onde vocês podem entrar e fazer as perguntas de vocês. Tá, pode mostrar novamente onde tem a aula gravada? A Lorena mandou aí o link. A gente vai clicar novamente nesse link. Clica, Lorena, novamente no link para ele ver quando ele clicar. Ó, clicou o link, vai abrir esses arquivos, tá? Aí você vai ali na pasta de cima escrito tutoriais dos editais das aulas gravadas. Você vai clicar. Aí você vai escolher qual o seu. O seu é o edital 5. Você clicou no edital 5, abriu a gravação da aula 1 sobre execução, depois o prestação de contas, os slides da aula de prestação de contas e os slides da aula de execução do objeto, tá bom? Não deixem de assinar a lista de presença para vocês receberem o certificado, porque vocês perceberam que só podem enviar a prestação de conta quem tiver o certificado de participação, tá bom? É isso, minha gente. Um grande abraço para vocês. Seguimos à disposição. Qualquer dúvida, estamos aqui. O Humberto ainda está com a mãozinha levantada. Você tem mais dúvida, Humberto? Ah, não, já tirou a mãozinha. Perfeito, gente. Um abraço. Até a próxima.